Põe na tela aí o janjômetro. Põe na tarja, por favor. Estamos aqui com o autor do janjômetro. Guto Zacarias, obrigado pela tua presença aqui. Da onde veio essa ideia? Como que ela surgiu? Fala, Dedas. Primeiramente, um abraço, uma honra estar aqui. Sempre vejo seus comentários há bastante tempo. Todo mundo do MBL também. Um abraço para a Carol, para todo mundo que está nos assistindo. A ideia do janjômetro já vem desde antes da eleição, só que eu, como deputado estadual aqui em São Paulo, apoiei vários candidatos a vereadores em várias cidades, algumas candidaturas a prefeitos, alguns candidatos a vereador até fora do estado de São Paulo, então eu estava bem ocupado na época da eleição, mas a ideia ficou lá com a minha equipe. Passada a eleição, a gente teve um pouco mais de tempo para poder se organizar, focar mais no mandato, e aí surgiu essa ideia de criar o janjômetro, né? A gente já estava bravo com os gastos exorbitantes da primeira-dama do Brasil, que deveria ser um exemplo para todos os brasileiros, e aí depois teve a gota final, que foi o chamado Janjapalusa. A gente reuniu um grupo de desenvolvedores, o pessoal para fazer as pesquisas certinhos, pegamos todas as provas dos gastos e linkamos, evidentemente, algumas matérias da imprensa e lançamos o janjômetro. Eu confesso que eu não imaginava que teria toda essa repercussão, mas mostra a indignação da população brasileira em geral com os gastos da primeira-dama, né? Ô, Carol, você gostou do janjômetro? Eu achei sensacional. Eu queria entender como é que uma pessoa que não foi eleita, né, tem tanto cargo público, tanta função pública, e, enfim, eu acho um tapa na cara do contribuinte. Até outro dia estavam reclamando desse meu óculos aqui na campanha, saiu no Terra, saiu em um monte de lugar, candidata do Partido Novo, e a gente outro dia estava com óculos igual o meu e não saiu em nenhum lugar, tá? Fico um pouco triste que ela esteja me copiando, né? Mas, enfim, o que a gente está vendo aí, ela deu uma bela repaginada, gastando do que há do melhor, assim, em roupa, em personal stylist, realmente deu uma bela melhorada, a gente tem que reconhecer, mas quem está pagando essa conta, com certeza sou eu, né? Porque esse meu óculos aqui foi com muito trabalho, suado, parcelado. Já o da primeira-dama, eu quero saber que emprego que ela tem. O Guto, esse janjômetro, eu queria, pessoal que acessasse aqui, eu inclusive, vou reclamar, já fiz lá meu cadastro, não recebi o e-mail para liberação, não consegui acessar o seu janjômetro. Põe aí na tela o janjômetro, divide aí a tela comigo. Pronto, tá aqui o janjômetro. Hoje o janjômetro está em 63 milhões 36.916,95, tá? Tá aí o que. Isso aqui inclui o quê, Guto? Quais são os gastos que estão incluídos no janjômetro? Aqui a gente não colocou o que ela gastou do dinheiro dela mesmo, né? Ou seja, se ela comprou alguma roupa aí, a gente nem consegue contabilizar porque a gente não tem acesso a fontes oficiais. Ela tem dinheiro dela? Aí não tem, gasto dela não tem, porque aí a gente não vai conseguir contabilizar, não consegue provar com as fontes oficiais. A gente colocou, por exemplo, não vou citar todos aqui, mas, por exemplo, Janjapalusa, foram 33 milhões de reais do dinheiro público, do orçamento brasileiro, que foi para uma ideia da Janja, que culminou em cachês de mais de 30 mil reais para artistas que não precisavam de cachês pagos pelo dinheiro público, pelo tamanho desses artistas, aquele show lá contra a fome, que não se combateu a fome em nenhum momento, e ela, né, xingando o Elon Musk, praticamente criando ali uma briga com o próximo presidente dos Estados Unidos, que é o Donald Trump. Então, para isso que foi esses 33 milhões de reais. Aí tem reforma do palácio, que ela colocou ali, tapetes de mais de 50 mil reais, tá tudo bem provadinho. O que a gente conseguiu fazer no janjômetro, né? Pegar as fontes oficiais desses gastos e linkar com as matérias da imprensa, para depois não ter imprensa falando que é fake news, que é desinformação. Não, a gente está colocando inclusive matérias da imprensa mostrando. E a gente já está chegando ali, já chegou em mais de 63 milhões de reais de gastos ali da primeira-dama, com coisas que evidentemente não teve nenhum retorno. Dantas reclamou que ele não conseguiu se cadastrar. Eu vi que tem um pessoal que não conseguiu se cadastrar, que vai no e-mail de ativação, você tem que confirmar o e-mail, porque realmente a gente não imaginava. A gente é um mandato de deputado, a gente não imaginava que teria tantos acessos assim, então teve até uma estabilidade, mas tudo está sendo resolvido aí. Esse janjômetro, ele inclui aquele dinheiro das bebidas que foram compradas lá no Palácio da Alvorada?
Infelizmente não, mas essa informação está na imprensa aí também. Tem um espaço no Janjômetro, a gente colocou um espaço para as pessoas sugerirem gastos da primeira-dama que não estão no Janjômetro, e a gente vai evidentemente aumentar esse valor, e sempre que tiver uma atualização, a gente vai mandar um e-mail para as pessoas, inclusive para isso que a gente pede o e-mail, para poder enviar o e-mail para as pessoas a cada novo gasto da primeira-dama, porque eu vi que a partir do momento que ela estava já gastando bastante, lá pro 10º gasto, 8º gasto, as pessoas pararam de se importar, né? As pessoas começaram a normalizar algo que não é normal. A gente pode discutir o que foi o governo Bolsonaro, o que foi o governo Temer, o que foi o governo Dilma, tem gente que gosta, tem gente que não gosta, mas as primeiras damas não faziam isso. A Marcela Temer não fazia isso, a Michelle Bolsonaro não fazia isso, o marido da Dilma não fazia isso. Isso é uma novidade da Janja, uma coisa específica. A Marisa Letícia não fazia isso, é uma coisa específica da Janja, e o brasileiro não pode normalizar. O Pedro Paulo estava falando um pouco da economia, algumas coisas eu concordo, algumas coisas, evidentemente, como opositor ao governo Lula, eu discordo, mas ele falou que o poder de compra dos brasileiros está diminuindo. As pessoas não estão vendo esse suposto crescimento do governo Lula que ele citou. E nesse mesmo governo Lula, onde as coisas estão ficando mais caras, onde o poder de compra está diminuindo, a primeira-dama já torrou 63 milhões de reais sem ter cargo. Ela não é presidente de poder, não é ministro de STF, não é presidente da República, não é governadora, não é deputada. Mesmo se fosse, ainda não poderia ter esses gastos. Agora, não tem cargo nenhum. A principal função dela é ser um símbolo para o Brasil, ser um símbolo para fora do Brasil, ser a esposa do presidente da República, não ficar torrando 63 milhões de reais do dinheiro suado desse povo que está tendo seu poder de compra cada vez menor. Você colocou no X que andaram ligando para você, pedindo para você tirar do ar o Janjômetro. Quem ligou? O Cláudio, eu sei que está aí a Brasília há mais tempo, você sabe que as pressões, elas acontecem. Não vou fulanizar, não vou dar nome aos bois, eu só dei o recado lá que não vai, não vou parar. Peraí, mas tem que dar alguma dica pra gente. Tem capa ou não? É interlocutor de um ministério, eu diria. Foi assim que ele se apresentou, mas não é ministro, não. Mas é interlocutor de um ministro do governo Lula. E aí veio com as pressões e não tem motivação nenhuma para escutar interlocutor do governo Lula. Não é um governo nem que eu gosto, nem que eu tenha algum tipo de medo. Segundo, se eles querem que a gente tire o Janjômetro do ar, é muito simples. É só a Janja parar de gastar, é muito simples. Não vai ter atualização no Janjômetro, não vai ter gente se cadastrando, não vai ter matéria na empresa. É só a Janja parar de gastar. Então o recado para esses caras é muito simples. O Janjômetro não vai parar, e se eles quiserem ligarem para alguém para conter o Janjômetro, que ligue para a Janja para ela parar de gastar. Carol, você quer perguntar alguma coisa para o Guto aí? Sugerir algum outro portal aí, algum outro mecanismo de fiscalização? De repente um xandômetro? De repente a gente pensar, né, todas as palestras que os ministros do STF comparecem fora do Brasil, junto com advogados que depois vão atuar na corte, né? Acho que é uma excelente ideia, Guto. A gente pode montar aí um STF-fômetro, né? Tipo, quase uma fobia, STF-fobia, né? Para a gente ver ali os gastos que estão sendo pagos com o nosso dinheiro, né? Eu quero dar parabéns para o Guto, achei uma excelente ideia. Acho que é aquela máxima, né? Mulher de César não precisa ser só honesta, precisa parecer honesta. Querendo dizer que eu não tenho o menor problema com prosperidade, com quem trabalha, com quem pode comprar esse tipo de coisa que a primeira-dama compra, que faço votos de que todo trabalhador brasileiro possa ascender assim como ela ascendeu e ter uma vida boa. O que me incomoda muito, tenho certeza que é o que incomoda também o deputado, é essa hipocrisia que a gente vive, né? De um governo de esquerda, que a gente sabe que é, como diz aqui no Rio, esquerda caviar, né? Sempre ali orbitando entre artistas e celebridades, mas transvestido de benefícios aos pobres. Como é que é o Janjapalooza? Tem um nome técnico, até alguém gritou, ela foi fazer um discurso, e aí alguém gritou, né? Janjapalooza, ela corrigiu. Eu esqueci o nome, né? Que era. Não é Janjapalooza, enfim, era o Aliança Global contra a Fome. A fome de poder, eu acho. Pois é. Sempre um nome bonito para tungar o contribuinte. Muito bem, parabéns pela iniciativa, o Guto, porque é importante que certas propostas sejam tracionadas. Eu comentei antes, não sei se você já estava conectado, porque mais importante do que o janjômetro em si é o que ele representa, né? E eu estava aqui com o vice-líder do governo lá na Câmara, o deputado Pedro Paulo,
que está tentando, junto com o Kim aí, seu parceiro de MBL também, o Kim e o Júlio Lopes, estão tentando fazer uma PEC alternativa para tentar enxugar melhor aí, para que as contas do governo, as contas do Estado não cheguem piores lá em 2026. O fato é que a Janja, né, e o janjômetro acabam sendo o símbolo de um governo perdulário, de um governo que gasta sem pensar no amanhã, né, e que gasta de uma forma absolutamente desnecessária. Sabe o que está quase aí para explodir esse teu janjômetro? E eles seguraram um pouquinho em função da discussão do ajuste fiscal, mas estava ali na mesa do Lula para ser aprovado. A compra do novo avião presidencial, que aí vai de 60 milhões para 1 bilhão, quase 2 bilhões aí, que vai custar esse jato presidencial. Quebra, exato, né? Era pro povo, era pros governantes, pro presidente da República, pra primeira-dama do Brasil, já que não tem cargo, já que a primeira-dama não pode fazer lei, não vota, tem que dar o exemplo. Se a gente está discutindo, seja o pacote do Haddad, que é uma farsa, seja esse pacote do Kim, do Pedro, do Júlio, que é um importante pacote, evidentemente tem o meu apoio, o que a gente precisava era a primeira-dama estar dando exemplo, né? Exemplo de ter responsabilidade com seus próprios gastos, dar um exemplo. Infelizmente, não dá. A gente discutiu essa aliança contra a fome, eu peguei aqui dados do janjômetro. Olha só, o Aliança contra a Fome, ele teve Itaipu e Petrobras destinando 33 milhões para essa aliança contra a fome. Não era melhor a Itaipu e Petrobras estarem destinando esses 30 milhões para o combate à fome? Não seria muito mais fácil? Não seria muito mais eficiente? Não, eles destinaram para o Janja Palusa, para pagar cachê de mais de 30 mil reais, para ter mais de 30 artistas. Gastos completamente desnecessários, 300 mil reais para a Janja e comitiva acompanhar as Olimpíadas de Paris. Ainda levou 5 assessores, provavelmente 5 seguranças. Foi fazer o quê em Paris? Não é presidente da República, não é deputado, não é representante do Poder Executivo brasileiro. Foi fazer o quê? E a boa parte desses gastos ainda foi com passagem. Ou seja, ainda não teve nem o planejamento de ver que tinha uma Olimpíada se avizinhando e comprar essas passagens com antecedência. Comprou em cima da hora para Paris, um evento caríssimo, 300 mil reais para ir para as Olimpíadas. Evidentemente que no orçamento bilionário que o Brasil tem, mesmo com as dívidas, mesmo com déficit, né, não vai fazer uma grande diferença na economia brasileira os 300 mil da Janja. Não é isso que a gente está discutindo aqui. O que a gente está discutindo é a primeira-dama tinha que dar o exemplo. Ainda tem várias outras passagens, Catar, Índia, de uma pessoa que não vai trazer investimento estrangeiro e, pelo contrário, ainda vai falar bobagem e envergonhar o Brasil, que é que ela ainda faz nessas viagens ou nessa aliança contra a fome. Numa situação econômica, fiscal, tão ruim que o Brasil está, a primeira-dama deveria estar dando o exemplo para o povo brasileiro, que está passando aperto, e não se servindo desse povo brasileiro para ficar luxando ao redor do mundo. Muito bem. Tá aí o janjômetro. Parabéns, Guto. Conta conosco aqui. Sempre que tiver uma iniciativa, alguma coisa, conta com o espaço aqui. A Carol quer perguntar mais alguma coisa? Quer falar alguma coisa disso aí? Só dar parabéns para o deputado. Excelente iniciativa. Abraço, gente. Obrigadão pelo convite. Tem que criar agora o índice negativo das estatais. Tá aí os Correios dando um prejuízo de 2 bilhões. Vai ter que fazer aí, em vez da seta ser para cima do janjômetro, vai ser para baixo. Pois é. Podia privatizar também os Correios, seria melhor. Mas beleza. Um abraço. Valeu, Guto. Parabéns.